Super Esporte, bom dia ao vivo. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2015. Dia da gente falar dos 3 jogos que movimentaram as oitavas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, o Fluminense venceu o Paysandu no sufoco, hein? Em Porto Alegre, o Internacional bateu o Ituano na estreia do técnico Argel no Beira-Rio. E no Morumbi, tricolor, o São Paulo perdeu para o Ceará, lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, de toda a repercussão de mais essa derrota são paulina. Tem ainda tudo sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as notícias do Palmeiras, do Corinthians e muito mais. Vamos com o Mundial de Surf, que não vai com a gente, né? Mais um dia de competições da etapa de Chopo foi cancelado por falta de ondas no mar do Tahiti. Tá difícil, tá complicado. Assim que a disputa for retomada, a gente vai ter um aguardado duelo entre os brasileiros. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Bruno Santos vão se encontrar no mesmo round na quarta fase e só o melhor vai avançar às quartas de final. Além deles, Igor Dantas e Filipinho Toledo seguem vivos na competição. A preocupação realmente fica por conta do Adriano de Souza, que foi eliminado na bateria dele, né, pelo Bruno Santos, que é super especialista aí nas ondas grandes e pode perder a liderança no ranking do Campeonato Mundial de Surf. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Adriano Dolce aqui comigo no estúdio. Eu já te espero. Até já. Sim, nosso Super Esporte está de volta para a gente falar de Copa do Brasil. Ontem, ainda pelos jogos das oitavas de final, o Internacional confirmou o favoritismo no Beira-Rio e bateu o Ituano sem grandes dificuldades. Já o Fluminense, com gol nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu uma vitória apertada contra o Paysandu, que jogou muito com Iago Pikachu. No Maracanã, mesmo com Ronaldinho e Fred em campo, o Fluminense teve trabalho para vencer o Paysandu. O primeiro gol do Flu veio apenas no segundo tempo. Gustavo Scarpa cruzou para Magno Alves e botou para dentro. O Papão chegou ao empate nessa bela cobrança dele, Pikachu. Só aos 48 minutos que os cariocas chegaram à vitória. Após a zaga afastar mal, Renato pegou bonito e mandou no ângulo do goleiro. Que golaço! Final 2-1 Fluminense. E na estreia de Argel no Beira-Rio, o Inter precisou de apenas 3 minutinhos para bater o Ituano. Vitinho, contando com o desvio da zaga, fez 1-0. E depois, Valdívia, chutando colocado, botou números finais na partida. Final 2-0 Inter. No Morumbi, a zebra deu as caras. O Ceará, lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro, visitou o São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 2-1. Que faz, hein, tricolor? No Morumbi, nesta quinta-feira, o São Paulo deu um dos maiores vexames de sua história. Em um duelo contra os reservas do Ceará, lanterna da Série B do Brasileiro, o tricolor deixou sua torcida furiosa. O time de Osório tentou, mas não conseguiu marcar. Já o Ceará, na primeira oportunidade que teve, botou a bola para dentro. Após escanteio, Rafael Costa aproveitou o desvio e, em posição legal, fez 1-0 para os cearenses. No fim do primeiro tempo, em 3 oportunidades, ficou claro que o dia não era São Paulino. A trave, o pé descalibrado de Thiago Mendes e o goleiro Luiz Carlos impediram o empate do São Paulo. Já na segunda etapa, veio o castigo. Em rápido ataque, Luiz Eduardo acabou derrubando Fabinho dentro da área. Pênalti que Rafael Costa não desperdiçou. 2-0 em pleno Morumbi. Na sequência, um respiro para o São Paulo. Alexandre Pato bateu bonito e descontou. 2-1. O tricolor teve ainda mais 2 lances inacreditáveis, mostrando que a bola realmente não queria entrar. E ficou assim, sob vaias da torcida, São Paulo 1, Ceará 2. En cualquier parte del mundo, el juego es lo mismo. Un time que juega por una bola respetable,
que recua y defiende con 10 jugadores contra un time que busca el gol, juega siempre al frente, toma riesgos, indiscutiblemente va a haber espacio atrás. Entonces es muy difícil explicar que un time tenga 22 finalizaciones contra otro de 3 y gane el de 3. Mas acontece. Yo asumo las derrotas porque no es normal. Yo coloco los jugadores en cada escalación. Entonces yo asumo la responsabilidad. O jornal AS da Espanha publicou o interesse da Federação Mexicana em te contratar. Eles vieram conversar com você? Você tem ciência dessa notícia? Algo concreto não. Eu com frequência falo de futebol com muita gente e creio que hay pessoas que valoram o trabalho de nós, mas por agora estou aqui concentrado e meu trabalho é São Paulo. Bom dia, Adriano Dolfi. Bom dia, Anitta. Já vamos correr ao vivo para falar com o Alexandre Silvestre, que está no CCT da Barra Funda. Tem as informações do São Paulo. Perdeu para o Goiás, perdeu agora para o Ceará pela Copa do Brasil e vai encontrar o Flamengo nesse final de semana. Como é que está o clima por aí, Silvestre? Imagino que não seja dos melhores, né? Bom dia. Claro que não, né, Anitta? Clima de crise, digamos, pelo menos crise existencial desse time do São Paulo, que se representou agora. Jogadores reservas, se é que posso chamá-los assim, porque tem o rodízio do Osório, né? Quem joga, quem fica no banco, tá tudo misturado, tudo junto e misturado, enfim. São Paulo vem do segundo vexame seguido em casa, perdeu para o Goiás, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e agora perdeu para o Ceará, que é o lanterninha da Série B, jogo de Copa do Brasil. Ceará que entrou em campo contra o São Paulo ontem, com uma equipe bem desfalcada, os principais jogadores ou muitos titulares não podem jogar a Copa do Brasil porque já participaram dessa competição por outras equipes. Então o Goiás, meia boca, fez um ótimo trabalho, espetou o tricolor, venceu e leva uma ótima vantagem para o jogo de quarta-feira no Castelão. Ou seja, o São Paulo, se vencer por 1-0, por exemplo, estará eliminado da Copa do Brasil, precisa marcar 2-0 no mínimo em cima do Ceará para avançar na Copa do Brasil. Para o jogo de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na abertura do segundo turno, Osório tem mais problemas. Luiz Fabiano, que deixou o jogo ontem no intervalo com dores no joelho, está sendo reavaliado, passará por exames, é dúvida, dificilmente estará à disposição do El Profe para o jogo contra o Mengão domingo no Maraca. Assim como o Rogério Ceni, que já vem sendo desfalque da equipe e que continua o tratamento de dores na virilha. Dificilmente também o capitão Rogério Ceni poderá jogar contra o Flamengo. O Renan Ribeiro fica mais uma vez na meta do São Paulo. São possibilidades, são dúvidas. Eu digo dúvidas porque pode acontecer alguma coisa entre hoje e amanhã e Rogério Ceni e Luiz Fabiano ficarem à disposição, o que eu acho pouco provável. Fora de combate mesmo está o Paulo Henrique Ganso, suspenso com 3 cartões amarelos. E a respeito do rodízio do Osório, eu diria que nesse momento em que o time está bem instável, seria melhor ele trocar o rodízio colombiano por um belo PF Brazuca, arrozinho, feijão, farinha, um passo para trás, né, Osório? Porque a coisa tá feia. Obrigada, querido Ale Silvestre. O boletim fechado, então, do São Paulo no Gazeta Esportiva às 6 horas. Realmente, esse rodízio que na teoria é uma coisa boa, tá ficando meio complicado, porque toda hora é um esquema tático diferente e eu tenho a impressão de que os jogadores não estão assimilando isso, né, Adriano? Eu entendo que o rodízio do Osório é correto, só que diante da deficiência técnica das peças que o São Paulo tem nesse momento, torna-se algo insuficiente, algo que não deva ser feito, porque rodízio com Edson Silva, rodízio com Rafael Tolói, rodízio com Luiz Eduardo, que inclusive ontem foi mal, fez o pênalti, foi um pênalti decisivo para a derrocada do São Paulo ontem no Morumbi. Rodízio com peças que não têm a qualidade técnica, a altura do São Paulo, fica muito complicado. E outra coisa, coincide ainda com o Rogério Ceni fora da equipe, que é um dos pilares dessa equipe. Luiz Fabiano jogou só esse jogo, já lesionou. Então, jogadores importantes do São Paulo, em meio a esse rodízio, não funciona.
definitivamente eu acho que o Osório tem que rever os conceitos dele, pelo menos nesse momento, dentro do São Paulo. E ainda botou o Pato de um lado que ele não joga bem, ele prefere jogar pelo lado esquerdo, jogou ontem pelo lado direito, enfim. Tem que começar a definir um pouco mais, porque toda hora ficar fazendo mudança fica complicado. Bom, vamos falar agora do Corinthians. Após perder para o Santos no meio da semana pela Copa do Brasil, o Corinthians volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Ele é o líder da competição, né, e vai receber o Cruzeiro nesse domingo em Itaquera. As informações com o Fernando Gavinho. A invencibilidade era de 11 jogos, quase 2 meses sem perder. Mas veio a derrota para o Santos, 2-0 pela Copa do Brasil. Perder um clássico dói, machuca, mas não é hora de se esconder. Cássio veio dar a cara a tapa. Seria muito fácil, eu até já vi em outros clubes perder jogos e clássicos e os meninos mais novos, né? Eu acho que nesse momento é bom preservar um pouco os mais jovens e vir jogadores que já têm um tempo de clube, já são um pouco mais verdade, já conhece como funciona o dia do clube, porque a gente sabe no Corinthians quando a gente perde um jogo, muda o clima. Então, ainda mais um clássico. Então, nesse momento tem que ter tranquilidade e pensar nos próximos jogos aí para sair bem. Tranquilidade porque apesar de ter se complicado na Copa do Brasil, o Corinthians está na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético Mineiro. É preciso separar as coisas, porque no domingo tem jogo importante contra o Cruzeiro na Arena de Itaquera. Eu consigo separar, eu acho que, e a maioria todo mundo consegue, eu acho que tem bastante jogadores que já estão um longo tempo aqui, jogadores que vieram de outros clubes que já têm mais experiência, a gente sabe separar bem. Eu acho que a Copa do Brasil a gente até conversou a partir de ontem, hoje a gente deixa de lado. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, onde somos líderes e vamos lutar com tudo. Acho que é fundamental, se a gente almeja chegar a um título, ser vitorioso em casa. A gente não pode perder em casa. Então, domingo tem um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, mas vamos estar muito confiantes para sair com uma vitória. A situação no duelo contra o Santos pela Copa do Brasil, apesar de complicada, ainda é possível de ser revertida. O que não dá para mudar é outra perda sofrida pelo time. A lesão de Luciano foi mais séria do que se esperava e o atacante não joga mais em 2015. Infelizmente, a gente tem que confirmar que ele teve uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Foi uma lesão total, foi num lance sozinho, numa rotação do joelho. E é uma lesão total do cruzado, associada também com uma lesão no menisco. Então isso vai demandar um tratamento cirúrgico que deve ser feito a semana que vem pelo Dr. Joaquim. É um jogador importante, vinha fazendo muitos gols e vinha ajudando muito a nossa equipe. É um menino, né, que teve evolução muito grande. Esse ano veio com uma cabeça totalmente diferente dos outros anos, veio focado mesmo para trabalhar, se dedicar. E está sempre rodeado, e o cara que se dedica muito é complicado, né, porque é muito tempo parado. E tenho certeza que quando ele voltar, ele vai voltar do mesmo nível que ele estava. Sem Luciano, quem vai ter chance de novo no ataque do Corinthians é Wagner Love. O atacante até agora não conseguiu engrenar no timão. Segundo Cássio, o elenco ainda tem confiança no centroavante, mas ele pede um pouco mais de apoio da torcida para que ele possa se firmar. Eu não vejo muito assim, porque ele é um cara experiente já é um cara rodado. E eu acho que até pedir até para a torcida do Corinthians, principalmente nosso estádio, que apoie ele mesmo, às vezes erra uma bola, era outra. De repente, o atacante também se cobra muito quando fica muito tempo sem fazer gol. Então, que tenha paciência e que apoie ele. A gente tem total confiança que ele vai nos ajudar a levar as vitórias. Gente, o seguinte, o Luciano, ele tinha marcado 5 gols até o momento nesse Campeonato Brasileiro. Como o médico disse, quarta-feira ele vai ser operado, né? Vai ficar de 6 a 8 meses afastado e o diretor adjunto de futebol do Corinthians, o Eduardo Ferreira, comentou o seguinte para a Folha, que eles vão procurar alguém da base, tá? E fazer também uma busca no mercado. E aí da base tem o Matheus Pereira, o Isaac, que está emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Então eles vão começar a se mexer. O Wagner Love não é tanta opção assim não, viu? O Corinthians vai precisar de uma peça de reposição, já que também o Romero não tem sido utilizado pelo Tite. Mas a grande informação é que para o lugar do Wagner Love, que seria do lugar 9 no comando do ataque do Corinthians, o Tite deve utilizar o Danilo.
É um jogador que tem experiência, que tem essa característica de atuar como 9. Pode ser sim uma boa solução para o Tite, até para dar uma mudada nesse esquema tático, né? Que o Corinthians apresentou um futebol muito fraco contra o Santos. Isso aí, vamos com as informações do Palmeiras, que venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil e volta a campo contra o Atlético Mineiro domingão pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, Fernando Praz falou com jornalistas na Academia de Futebol e o Felipe Esboril acompanhou. Muito regular na temporada, o goleiro Fernando Praz fez defesas importantes e, de quebra, completou 131 partidas com a camisa do Palmeiras, entrando para o hall dos 10 goleiros que mais atuaram pelo Verdão. Num clube de quase 101 anos, famoso por grandes goleiros, tu chegar vamos dizer, nos 10 que mais atuaram já é um número para se levar em consideração, né? Claro que a gente vê lá na frente lendas, né, como Marcos, o Berdan Catani, Leão, Valdir Joaquim de Moraes, Veloso, Sérgio. Esses caras são lendas, né? Os números deles comprovam isso. Mas eu poder entrar e ficar ali, vamos dizer, numa lista de 10 com esses nomes na frente e eu ali atrás, tentando chegar o mais perto possível dele no número de partidas, para mim é uma coisa super gratificante. O contrato de Fernando Praz com o Palmeiras se encerra no final desta temporada. O jogador e a diretoria já se reuniram por 2 oportunidades para a renovação de contrato. Nos próximos dias, ambos devem chegar a um denominador comum. Nas 2 reuniões que tiveram, a coisa andou bem. Como eu falei, tem algumas diferenças ainda, mas eu acho que não são diferenças que vão impedir uma renovação. Mas claro que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, até vão se chegar a um denominador comum. Eu só torço que seja o quanto antes para acabar com essa conversa, com essa indefinição o quanto antes. O goleiro do Palmeiras não é comum, chama a atenção pelas defesas que faz, pela liderança que exerce e talvez há outros clubes que eventualmente o queiram. Se eu disser para ti que teve, eu posso estar mentindo. Se eu disser para ti que não teve, eu posso estar mentindo também, porque provavelmente eu não vou falar se teve uma proposta. Então, eu prefiro não me posicionar sobre esse assunto. Se alguma pessoa de outro clube, ou daqui do Palmeiras, ou de qualquer outra situação, vazar uma informação a esse respeito, é responsabilidade dela. Por mim, ninguém vai ficar sabendo, não. Obviamente que tem clubes interessados no Fernando Praz, que estão de olho aí nessa negociação, mas se eu fosse o Palmeiras eu já agilizava todo esse processo de negociação. Afinal, o Fernando Praz é um líder do elenco, é um jogador respeitado pela comissão técnica e pelos jogadores. Enfim, muito importante para essa temporada, já também pensando em outras temporadas. E nessa sequência mineira do Palmeiras, né, Anitta, com Cruzeiro, Atlético, depois Cruzeiro, muito complicado, já que o Marcelo Oliveira perdeu o Gabriel, peça importantíssima, perde agora o Arouca, que é outro jogador que tem base de sustentação no meio-campo, uma sequência das mais complicadas aí para o Palmeiras. Então, falando em sequência, vamos ver quais são os confrontos desse fim de semana na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na tela para vocês, Santos e Avaí na Vila Belmiro, sábado, 6h30 da tarde. Amanhã também, sabadão, 6h30 da tarde, temos Goiás e Vasco no Serra Dourada. Temos Figueirense e Sport no Orlando Scarpelli, amanhã, 9 horas da noite. Daí, domingo, 11 horas da manhã, tem Ponte Preta e Grêmio no Moisés Lucarelli. Coritiba e Chapecoense no Couto Pereira, às 11 horas da manhã, no domingo. Corinthians e Cruzeiro, às 4 da tarde, na Arena do Corinthians. Flamengo e São Paulo, domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Domingo, 4 horas também, Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Joinville e Fluminense, 4 da tarde, na Arena Joinville. Domingo também, 6h30, Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência. Gente, após a derrota para o Vasco na Copa do Brasil, o Flamengo demitiu o técnico Cristóvão Borges, assim, né, na Velocidade da Luz, e já também na Velocidade da Luz anunciou o substituto, Oswaldo de Oliveira, que já teve passagem pelo clube em 2003. O novo treinador do Flamengo, em maio desse ano, aqui eu lembro muito bem, quando ele ainda estava no comando do Palmeiras, já havia manifestado o desejo dele de voltar ao clube da Gávea. Confira aí. Um dia eu quero voltar ao Flamengo, sim, um dia. Depois dessa minha passagem aqui no Palmeiras ou de outras passagens, eu não sei. Porque eu tive uma passagem no Flamengo que eu não gostei.
Foi a única vez que eu me demiti de um clube, foi no Flamengo. Eu não quis profetizar de forma nenhuma, mas de qualquer maneira sempre foi uma intenção, uma ambição, um desejo muito grande de voltar ao Flamengo, de escrever finalmente uma história vitoriosa aqui, né? É um clube que eu tenho a maior estima, tenho um carinho muito grande e tenho a felicidade de novamente estar aqui. Sinceramente, ainda não me sinto capaz agora de dizer aquilo que a gente pode fazer. Eu quero dizer para você aquilo que eu quero fazer. Eu quero conseguir fazer o Flamengo vitorioso. Uma equipe forte e competitiva. Boa sorte! O Cristóvão Borges ficou só 3 meses no Flamengo. Foi o 15º treinador a cair. Como é que você vai querer saber da qualidade do seu time, do seu elenco, se você, na sua gestão, o presidente teve 8 treinadores durante toda a gestão do Bandeira à frente do Flamengo? Fica muito complicado, né? E a grande missão do Oswaldo é consertar o setor defensivo do Flamengo, que é um verdadeiro queijo suíço, né? E ficou provado isso contra o Palmeiras, um setor defensivo muito fraco. E agora o duelo dos times em crise existencial. Flamengo perdendo para o Vasco, lanterna da Série A. São Paulo perdendo para o lanterna da Série B. Bonito, bonito. Hoje o Vasco faz aniversário, 117 anos. Parabéns, tá, Vascão? Notícia importante para o nosso futebol brasileiro. Ontem, por unanimidade, uma comissão do Senado aprovou na CPI do futebol o requerimento que pedia a quebra de sigilo bancário do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e do empresário e parceiro da entidade, Wagner Abraão. O pedido da medida foi proposto pelo senador Romário, do PSB. Além da quebra do sigilo bancário dos 2 dirigentes, a reunião de ontem também legitimou o pedido de acesso a todos os contratos da Confederação Brasileira de Futebol. Agora vai, hein? Se Deus quiser, né? Podia ter ido em 2000, né? Quando barraram a CPI do futebol, né? Agora, 15 anos depois, aleluia, né? Vamos esperar. Mas a gente ontem foi um dia importante, né? Também, história do Cunha lá na Câmara. O clima no Congresso está em ebulição. Está em ebulição. Bom, gente, bom final de semana para vocês, tá bom? O Super Esporte volta segunda-feira, às 10h30 da manhã. Para onde você vai hoje? Santos. Então tá já. bom. Boa viagem. Obrigado, Anitta. Eu vou para Goiânia. Alô, Goiânia. Alô, Goiânia. Casamento da minha amiga. Beijo. Tchau, gente. O apresentador Mário Galera encara Popó numa luta de boxe. Vida de Atleta, hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.